Então, o teor da carta de Gálatas é esse, né? A liberdade cristã. Então, a gente vê no início do primeiro capítulo, ele fazendo essa introdução, e ele já inicia uma correção. No segundo capítulo, a gente também vê Paulo trazendo ainda uma correção a algumas atitudes que estavam acontecendo no meio dos apóstolos. Quando chega no terceiro capítulo e no quarto capítulo, a gente tem como se fosse o ápice doutrinário dessa carta. Por quê? Porque são principalmente nesses dois capítulos que Paulo vai tratar doutrinariamente a questão da liberdade cristã. A questão exatamente de Cristo ter morrido para nos dar essa liberdade. Então, esses dois capítulos são os capítulos que, para mim, ao meu ver, são os mais densos, são os mais complexos, exatamente por conta disso, porque ele vai falar muito da questão doutrinária, histórica, teológica, de como se sucedeu, né? Desde o início, desde Abraão até chegarmos em Cristo. E para isso a gente vai precisar começar do capítulo 3, do versículo 15. Eu sei que o pastor Wanderson já falou sobre esses versículos, porém, para a gente entender o contexto melhor, a gente precisa começar do versículo 15 e decorrer todo o resto do capítulo, para a gente poder ter um contexto completo. Amém? Amém? Você já abriu lá, Gálatas 3. Nós vamos ler do 15 ao 22, porque nós vamos tratar esse ponto primeiro. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falasse de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, há uma aliança anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio 430 anos depois não a pode invalidar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo algum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. A gente vai parar aqui. Então, o apóstolo Paulo continua aqui expondo a verdade do Evangelho, ou seja, que a salvação, ela é um dom gratuito vindo de Deus, por meio de Jesus Cristo crucificado. Então, a gente vê aqui ele falando sobre a aliança, ele falando sobre Abraão, falando sobre o mediador, falando sobre Cristo. E aí a gente pode dividir esse ponto, até como eu já falei, a gente pode dividir esse contexto aqui da história, dos versículos, tanto na parte histórica quanto na parte teológica. E na parte da história a gente conhece, né? São cerca de 2000 anos antes de Cristo para Abraão, e aí vai para Moisés, que viveu séculos depois. No versículo 20, diz assim: ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Esse mediador que ele está falando aqui, ele está falando sobre Moisés, aquele que foi dado a lei. E a gente tem que lembrar que Deus, ele chama Abraão e ele dá a promessa a Abraão. E ele confirma essa promessa a Isaac, ele confirma essa promessa a Jacó, que é o filho e o neto. E aí a gente sabe que as tribos, né, as 12 tribos veio de Jacó, veio de Israel. Mas a promessa, ela tinha sido feita a Abraão. Vamos voltar para o versículo 17.
E digo isto, uma aliança anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode invalidar de forma que venha a desfazer a promessa. O que Paulo está falando aqui? Está falando da promessa que foi feita a Abraão e está falando dos 430 anos depois que a lei foi entregue a Moisés. A lei não veio de nenhuma forma para estar acima da promessa. Amém, queridos? Por quê? Porque com Deus a gente trabalha numa continuidade. Deus, ele não para algo para começar outro e deixa algo inacabado e vai deixando várias coisas inacabadas. E a gente vai perceber isso no decorrer desses versículos. Deus trabalha com uma continuidade. Então, se ele começou em Abraão, a lei que veio 430 anos depois não podia invalidar a promessa, não podia desfazer a promessa. Então, aqui Paulo, nesses versículos, ele está ligando historicamente Abraão a Moisés, mostrando essa continuidade que Deus estava fazendo. E outra forma da gente ver essa questão é a questão teológica, a forma como Deus lidava com Abraão e a forma como Deus lidava com Moisés. A forma como Deus lidava com Abraão era, Deus deu a Abraão uma promessa e a Moisés Deus deu a lei. Amém? A promessa mostra o plano de Deus, a graça de Deus e a iniciativa de Deus. Já a lei, ela mostra o dever que o homem precisava fazer, a obediência que o homem precisava ter. A lei, ela veio para mostrar o pecado do homem. A lei, ela veio para trazer essa iluminação do que era o homem sem Deus. E mesmo assim, isso era uma continuidade. Paulo faz essas coisas por quê? Porque era importante consolidar naquele povo que a lei e a promessa, elas não estavam opostas uma à outra. Abraão e Moisés não estavam opostos um ao outro. Então não se poderia colocar Abraão e Moisés um contra. A lei e a promessa contra uma outra. Amém, queridos? Jesus, ele decorria da promessa, a semente bendita, a semente de Abraão, o descendente, não os descendentes como o texto fala. Então, aqueles falsos irmãos não poderiam misturar as coisas e dizer que a salvação provinha da lei, a salvação provinha da obra feita, e sim, a salvação provém da promessa. E isso a gente não pode esquecer. E no decorrer dos textos, a gente vai perceber que Paulo termina com isso. Então, Paulo divide esse assunto em duas partes, do versículo 15 ao versículo 18, ensinando que a lei não anulou a promessa. E do versículo 19 ao 22, dizendo que a lei ilumina a promessa e deixa ela indispensável para o cumprimento da obra de Deus. Vamos voltar lá para o versículo 15, para a gente poder destrinchar eles. Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou acrescenta alguma coisa. No versículo 17, ele fala, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos, não podia revogá-la, não a pode abrogar, de forma que venha a se desfazer das promessas. Quando Paulo está falando sobre a aliança aqui, ele está falando sobre o testamento, né? Essa palavra, o significado da aliança é um testamento. E o testamento grego, diferente do testamento romano e do nosso testamento hoje, um testamento, ele não podia ser mudado. Hoje uma pessoa, se ela fizer um testamento, ela pode ainda em vida ir lá e mudar alguma coisa. Ali ele estava falando, se um testamento ele foi feito, uma aliança foi feita, ela não pode ser mudada. Nada que viesse depois daquilo ali poderia mudar aquela aliança. Então ele vem dizendo o quê?
a lei, ela não anula a promessa de Deus. De forma alguma. Aquilo que a obra possa fazer vai anular uma promessa que Deus fez. Amém? No versículo 16, ele diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Paulo, ele faz essa menção aqui porque ele sabia que imediatamente a referência que seria feita quando se falasse da promessa a Abraão seria a Canaã, seria esse lugar físico. Porém, aí ele diz aqui, olha, não está falando sobre a promessa e aos descendentes, está falando do descendente Cristo. Porque por mais que Deus tivesse uma promessa que era dar Canaã aos descendentes, mas Deus tinha uma promessa com os descendentes espirituais, que somos nós aqui. Amém, queridos? Então essa era uma promessa incondicional de Deus. E Deus tem algumas promessas incondicionais com o seu povo na Bíblia, que são promessas que não dependem da parte do outro para que se cumpra. Deus prometeu ao povo de Deus, aos judeus, uma terra, prometeu um rei, prometeu um descendente. E essas são promessas que são incondicionais. Elas se cumpriram e ainda vão se cumprir até o final dos tempos. Amém, querido? Mas aqui, Paulo estava dizendo, olha, nós não estamos aqui, eu não estou aqui falando apenas a promessa que foi feita em benefício aos descendentes. Porque se fosse assim, não teria como todas as famílias da terra serem abençoadas em Canaã, em uma terra só. Ele estava falando de um reino. Ele estava falando aqui dos descendentes espirituais. E o segundo ponto que é, a lei ilumina a promessa de Deus e a torna indispensável. A partir do versículo 19, ele faz duas perguntas aqui. Ele diz, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi acionada por causa das transgressões até que viesse o descendente, a quem fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo algum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Então, as duas perguntas que ele faz, né? Qual, pois, a razão de ser da lei? Paulo nunca disse em nenhuma carta, em nenhum momento, e principalmente nesse momento aqui, que a lei ela era desnecessária. Mas a função da lei não era dar a salvação ao homem, que era exatamente a problematização que estava tendo naquele lugar. A lei não tinha a função de dar salvação, mas a lei tinha uma função que era convencer o homem da necessidade da salvação. E isso são duas coisas diferentes. A lei não podia dar a salvação, mas a lei tinha como uma função dizer que existia uma salvação para aqueles que estavam debaixo da lei. E a gente tem alguns versículos lá em Romanos, que também é uma carta que fala muito sobre fé, justificação e obras e a lei, que elas vão embasar isso. Mas o papel principal da lei era o que? Era denunciar o pecado, era transformar o pecado em transgressão, em violação da lei, para que através do pecado o homem pudesse reconhecer que ele precisava de um Salvador. Amém? É isso que a lei faz pelos homens. Ela mostra. Como é que a gente hoje sabe que nós estamos em pecado? Porque a gente sabe que uma atitude é um pecado. A lei fez isso. A lei iluminou que o homem precisava da promessa que era Jesus. No versículo 21 diz, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Tem uma frase que eu acho muito interessante de Lutero, que ele fala a respeito disso. E ele diz assim,
O ponto principal da lei é tornar os homens piores e não melhores. Isto é, ela lhes mostrou o pecado deles, para que através do conhecimento eles se tornassem humildes, assustados, quebrantados e desse modo fossem levados a buscar a graça, sendo assim levados à semente bendita. Amém, queridos? A função da lei, o ponto principal da lei era isso. Era mostrar que o homem era pior e não melhor. Era mostrar a condição do homem degradante, o homem sem Deus, o homem sem aliança eterna com Deus, o homem sem a conexão com Deus, o homem sem ser filho de Deus. A condição degradante que era, para que por conta disso, por conta desse quebrantamento, ele fosse levado a buscar a graça, a buscar a semente bendita, a crer no Messias, historicamente falando, a crer que Jesus iria vir, seria ele que iria libertar da lei, do pecado e da morte. Então a gente vê nesses 8 versículos, Paulo unindo esses 2000 anos de história, Abraão, Moisés e Jesus. Amém? Vamos continuar no versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte que não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Então, eu acho interessante essa ligação que Paulo faz da lei, da promessa de Moisés, de Abraão, culminando em Jesus como o ato principal, né, de todo o projeto de Deus para a salvação do homem. Porque muitas vezes a gente quer chegar a Jesus sem esse reconhecimento de quem nós éramos sem Ele. E isso pode causar em nós uma soberba do nosso coração. Pode nos deixar altivos. Quase que não saía. E eu já falei aqui isso em outras ministrações, em outras oportunidades que eu tive. A gente nunca pode estar posicionado nesse lugar da graça, nesse lugar de sermos descendentes, de sermos revestidos de Cristo, se a gente disser, rapaz, eu só tenho isso por conta dele. Sem ele eu continuo preso ao pecado, preso à morte, pobre, cego e nu. Não tenho nada se não for Jesus. Não tenho nada se não for a salvação. Não tenho nada se não for mediante a fé. Deixar essas coisas fixadas diante de nós vai nos livrar de querer viver uma vida fazendo obras ou querendo estar preso a dogmas e tradições, achando que é dessa forma que a gente vai ter um lugarzinho no céu, que é dessa forma que a gente vai ter um lugar no coração de Deus, que é dessa forma que Deus vai se agraciar de nós e vai nos dar o que nós precisamos. Não. Nós somos tudo nele, mas sem ele nós somos nada. Sem ele nós estamos condenados a uma eternidade terrível. Então, para chegar a Jesus sem estar conectado a essa questão de Moisés, do dever, da obrigação, e dizer, rapaz, eu fui livre disso, e isso não me toca mais, isso não me prende mais, e o pecado não pode me pegar mais. Estar ligado a Cristo, sem saber essa condição degradante que é o homem sem ele, pode ser um caminho perigoso para nós.
Amém? E é isso que Paulo tenta trazer aqui. É trazer essa continuidade da lei até a graça. Mas dizer, olha, quando você chegou aqui na graça, você está livre. Amém, queridos? Nos versículos 23 e 24, Paulo descreve o que nós éramos sobre a lei, que é exatamente isso que eu expliquei. E do versículos 25 ao 29, ele começa a falar agora o que nós somos em Cristo. Então, o que nós éramos sobre a lei. No versículo 23 ele fala: mas antes que viesse a fé, estávamos sob tutela da lei e nela encerrados ou encarcerados ou presos, para que essa fé, que de futuro haveria de se revelar. 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Volta para cá. E essa é a segunda metáfora que Paulo traz. Ele fala sobre a lei nos servir de aio. E o que é servir de aio? Essa palavra aios, ela no grego, ela é paidagogos, que significa literalmente um tutor, um guia ou um guardião de crianças. Isso era muito comum. O tutor geralmente era um escravo que cuidava da criança, a conduzia para os ensinos, tinha uma tutela sobre ela a respeito de conceitos morais e valores morais. Ela não ensinava a ela, mas era o tutor dela e fazia com que aquela criança seguisse aquilo ali até chegar à maioridade. E Paulo fala que a lei nos serviu como esse paidagogos. De quê? De nos sustentar por esse tempo, até que chegasse a maioridade, onde a plenitude dos tempos, Jesus chegando, trazendo salvação, nós fôssemos libertos. Nós alcançamos agora essa maioridade, a liberdade. Amém? Então a lei, ela não veio para ser um juiz cruel, o juiz que queria simplesmente penalizar. Não, a lei ela veio para sustentar. Amém? É o paidagogos, é um tutor. Às vezes um pai, ele precisa ser duro e rígido com uma criança para que aquela criança possa continuar num caminho certo. Não é porque o pai, ela tem o objetivo, o pai ou a mãe, de ser cruel com o seu filho, com uma criança, mas não, é uma tutoria. Às vezes eu vou precisar que você siga essa linha aqui, meu filho, porque quando você chegar na maioridade, você vai estar livre, você vai ter um bom caminho. Era isso que a lei fazia. A lei era esse paidagogos. Então, como prisioneiros, como ele fala, né, encerrados na lei, a lei ela nos lança nessa prisão de seguirmos aquilo que precisava. Mas aí ela, como paidagogos, ela conduzia a uma liberdade. Liberdade aonde? Liberdade em Cristo. No versículo 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, ou seja, chegamos na maioridade. Se tem a fé, não tem mais por que ter a lei sustentando, não tem mais por que seguir as coisas da lei, porque agora não somos mais crianças debaixo de tutor. Amém, queridos? Pois todos vós sois... Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. A Bíblia Linguagem de hoje, né, a tradução Linguagem de hoje, diz assim: vocês se vestiram do próprio Cristo. Isso é tão profundo, querido. Isso fala sobre salvação, novo nascimento, graça, uma vida livre. Nós agora não estávamos mais debaixo do aio, do tutor, mas agora nós estávamos revestidos, vestidos do próprio Cristo. Essa era a liberdade cristã que Paulo estava falando naquele momento. E aí ele diz: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo.
E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E aí é quando a gente entra nessa linha do tempo, não é verdade? Porque ele termina falando que nós somos herdeiros segundo a promessa. Mas aqui Paulo fala sobre 3 resultados dessa união com Cristo. E a primeira que ele fala é: em Cristo nós somos filhos de Deus. Querido, essa foi a maior glória que nós pudemos receber. Não foi você ter sido chamado para um ministério, não foi o dom que você recebeu, ou o talento que você recebeu, mas ser chamado filho de Deus em Cristo Jesus. Às vezes a gente, por viver nesse contexto cristão há tanto tempo, a gente não entende o poder daquilo que Paulo estava falando ali. Porque naquele momento, querido, aquele povo tinha saído da lei. Eles tinham como um Deus distante, um Deus onde que eles se escandalizavam quando Jesus chamava Deus de Pai. E agora ele estava dizendo o quê? Em Cristo nós somos filhos de Deus. Relacionados, íntimos, perto, porque nós somos levados agora para Ele. Então ele diz isso, nós não somos mais prisioneiros, nós não estamos esperando um juiz final, nós não estamos aqui tentando cumprir uma lei que nós não conseguimos, porque a lei era tão extensa e ninguém conseguia cumprir a lei. Porque morto espiritualmente, mas agora, o que é que ele está falando? Nós somos filhos de Deus. Amém. O segundo ponto que ele fala é: em Cristo somos todos um. As diferenças agora já não distanciavam mais, porque agora nós somos a grande família de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Então não tem diferença, querida, aqui que me separe de você. Independente se você é formado ou não, se você tem dinheiro ou não, se você mora numa casa própria ou não, se você vem para cá de carro ou de bicicleta, não, nada mais me diferencia de você. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. Nele nós somos um. É isso que nos aproxima. Nós somos filhos dele, salvos pelo mesmo sangue, pela mesma cruz. E independente de onde a gente esteja, do que a gente faça, nele nós somos um povo, um só. E Paulo era muito enfático sobre isso, quando ele falava sobre pregar a mesma coisa, sobre vivermos unidos, em união. A Bíblia, ela é muito enfática. E em Cristo, essas diferenças, elas foram anuladas. Você está comigo? No versículo 28 diz: dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. O que é que Paulo estava dizendo aqui? Não tinha distinção de raça, não pode haver nem judeu nem grego, então a distinção de raça não existe em Cristo Jesus. Amém? Ele diz aqui, não tem distinção de categoria, escravo ou liberto. Gente, em quase toda a história, as sociedades, elas foram construídas em distinção de categoria, né, de valores de riqueza, de castas. E o que é que ele fala aqui? Olha, isso não existe. Em Cristo não há distinção de categoria, com educação ou sem educação, com privilégio ou sem privilégio, com riqueza ou sem riqueza. O que é que ele diz? Escravo ou liberto. Amém? No contexto de antigamente era o escravo e o liberto. E no nosso contexto? Quantas categorias podem nos dividir socialmente, mas em Cristo nós somos um. Não há distinção de categoria. Amém? E ele diz, não há distinção de sexo, nem homem, nem mulher. Diante de Deus, querido, não tem homem e mulher, ninguém é melhor do que ninguém. Amém? Hoje, na nossa sociedade, essas diferenças, elas ainda existem, tanto de sexo, quanto de categoria, quanto de raça. Mas em Deus, o que Paulo está dizendo aqui, nós estamos juntos e misturados. Nós somos um só. E não importa quem você é. Se você é uma mulher, se você é uma escrava naquela época. Porque a mulher, ela não tinha valor nenhum e o escravo também. Então ele dizia aqui, ó, você pode ser um escravo, você pode ser uma mulher, você pode ser um liberto, você pode ser o judeu, que era o povo do momento.
não importa, diante de Deus, não há nenhuma diferença. Amém. E aí no versículo 29 ele fala: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E o terceiro ponto que Paulo fala aqui é que em Cristo nós somos a semente de Abraão. Sabe, ele começa desde do versículo 15 até esse versículo 29, ligando a história desde Abraão até chegar em nós, para dizer: olha, vocês agora são herdeiros segundo a promessa. Vocês não herdaram a lei, vocês herdaram a promessa. Vocês não herdaram o jugo, vocês herdaram a liberdade. Vocês não herdaram a morte, vocês herdaram a vida. Era isso que ele falava aqui. Em Cristo nós pertencemos em Deus. Nós pertencemos a Deus. Nós somos esses descendentes. Nós somos a família abençoada. Nós estamos vindo, querido, da promessa. Amém. Então, nós não somos um povo, a igreja, e era isso que Paulo queria dizer aqui, é isso que nós ecoamos há tanto tempo. Nós não somos um povo solto, nós não fomos um povo que fomos criados do meio do nada e de repente os judeus não aceitaram Jesus e de repente vamos pregar aqui para outro povo e criar a igreja. Não. A igreja já fazia parte do plano de Deus. Libertar o homem já fazia parte do plano de Deus. Desde o início, desde Gênesis, desde todas as alianças que Deus foi fazendo com o homem. Desde Abraão, o propósito do Senhor era que a igreja existisse. Quem é a igreja? Os filhos dele. Aqueles que não há distinção de raça, de categoria, de sexo. Para eles, um só, os filhos. Amém, querido? E aí a gente encontra esse nosso lugar nessa história de 4.000 anos para cá, de Abraão até aqui. A gente encontra nosso lugar na eternidade, relacionados com Deus como suas filhas e seus filhos. A gente encontra o nosso lugar na sociedade, relacionando os nossos irmãos e a nossa família em Deus, que somos nós. Somos uma família. Amém? E a gente encontra o nosso lugar na história, que é a sucessão do povo de Deus através dos séculos. Séculos e séculos se passaram. 1000 e 1000 anos se passaram para parar aqui em nós. Amém? Somos livres, nós somos salvos. É um relacionamento de altura, comprimento, assim como Efésios fala. Sabe, hoje a gente vê, a gente estuda um contexto bíblico com coisas bíblicas, coisas históricas que aconteciam daquele tempo, mas a gente traz para o nosso tempo. E a gente pode encaixar perfeitamente tudo isso em dizer: eu não vou ficar preso à religiosidade, eu não vou ficar preso ao meu passado. Eu não vou ficar preso ao pecado que não pode mais me dominar. Eu não vou ficar preso a nada que possa me roubar da liberdade que Cristo garantiu na cruz. Porque, querida, essa liberdade ela foi garantida a preço de morte. Foi um preço caro demais para que a gente fique preso a coisas que não vai nos deixar correr a nossa carreira em Cristo. Naquele tempo, o tutor, que era a lei, que era o aio, né, a lei, segurava o povo, mantinha o povo preso ali, firme ali para a liberdade. E o que é que pode ser hoje na nossa vida que nos prende a viver essa liberdade cristã? Que não tem esse papel de nos guiar, porque hoje o nosso guia é a Bíblia. O nosso tutor é o próprio Espírito, nosso professor, nosso guia. Mas quais são as coisas que podem nos prender e nos encarcerar
como aquele povo estava preso à lei. Hoje a gente não tem mais a comparação de fazer a nossa vida hoje à lei, porque a gente não veio de um lugar onde a gente cumpria a lei de fato, a lei de Moisés. Mas quais são as coisas que ainda nos prendem para viver essa liberdade cristã? Essa liberdade cristã ela não foi conquistada apenas para as pessoas que estavam vivas naquela época. Elas não foram conquistadas apenas para aquele momento, aquelas pessoas, para os Gálatas ou os romanos ou qualquer pessoa daquela que viveu naqueles anos e décadas e séculos. Não, foi para nós. A liberdade cristã é para nós. E a gente deve fazer uso disso da melhor forma. Como? Andando em unidade, andando como família, não fazendo distinção, andando juntos num só propósito, que é o quê? É a expansão desse reino. E sempre, querido, a nossa palavra e a nossa ministração vai terminar nesse ponto principal. Nós fomos livres para ajudar a libertar outros. Então, que a gente possa usar a nossa liberdade cristã. A nossa liberdade de dizer, eu vivo hoje mediante a fé, eu fui salva mediante a fé. E agora eu estou livre por conta da fé e da graça e de Jesus. Usar isso como um trunfo diante do diabo, diante de uma sociedade opressora, diante de uma sociedade que quer nos fazer engolir de goela abaixo, coisas que nós não aceitamos e não concordamos. Mas usar isso como um trunfo para dizer, eu sou livre e eu quero fazer outras pessoas livres também. Amém, querido?